Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2014 estudando nas revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista deste trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. O texto áureo está aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Então nós já estudamos sobre os dons espirituais, estamos quase terminando já de estudar esses dons espirituais e nós vamos ver que todos esses dons são dados pela graça de Deus, não é por merecimento. São então ministérios que nós estamos estudando agora, já estudamos os dons do Espírito Santo e também estamos já entrando aí no estudo dos dons de serviço, de organização da igreja. Esse dom que nós vamos ver agora, hoje, é o dom de mestre ou doutor. É um dom dado, é uma pessoa dada à igreja. Jesus escolhe uma pessoa e dá essa pessoa à igreja. Essa pessoa é uma pessoa que é capacitada com dons do Espírito Santo para exercer o seu ministério, assim como todos os outros ministérios. Como é que nós sabemos, como é que nós vamos ver que esse ministério realmente é confirmado, foi dado realmente por Deus? Então o ministério, ele é confirmado por sinais, prodígios e maravilhas. Então o ensino aqui é que se alguém ensina, se alguém então recebeu o ministério do ensino, ele deve se dedicar ao ensino. E esse se dedicar significa não apenas ler, não apenas meditar, mas é uma dedicação onde você entrega a sua vida. Então aquele que deseja o ministério de mestre, então ele tem que saber que ele vai dedicar a sua vida, ele vai entregar, doar a sua vida para o trabalho de mestre. Ele vai se ocupar quase que integralmente com o ministério de mestre, o ministério do ensino. Por isso, pouco se vê mestres na igreja hoje, porque a maioria das pessoas pensam que ministrar o ensino, de ser um mestre, não vai exigir tempo integral, mas vai praticamente todo o tempo disponível será empregado para esse ministério. Então, aquele que se entrega a Deus totalmente pode ser usado nesse ministério. Agora, se alguém não vai entregar o seu tempo, a sua vida totalmente a Deus, ele nunca será um mestre, porque exige realmente muito daquele que vai ser usado por Deus nesse ministério. Por isso, às vezes, muitas pessoas que têm outro ministério não conseguem ter, ao mesmo tempo, o ministério de mestre, porque esse ministério exige muito tempo, muito estudo e também muita oração, jejum. Nós vamos ver aqui que na cidade de Antioquia, ou Antioquia, havia ali tanto aí profetas como doutores. E veja o que eles estavam fazendo. Eles estavam jejuando, estavam orando. Sempre o mestre é exemplo nessas coisas. Ele não apenas ensina a palavra, não apenas lê, mas ele também é um homem dedicado, entregue, consagrado a Deus. Ele busca sempre a presença de Deus, busca sempre a orientação de Deus, busca sempre revelação da palavra de Deus. Então, jejum e oração é normal na vida de um mestre. Vamos ver a nossa verdade prática
que diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então a edificação, o que é edificação? É como se falasse assim: vamos colocar uma pedra em cima de outra pedra, em cima de outra pedra, em cima de outra pedra, até fazer um edifício. E esse edifício, a pedra principal, aí, a pedra de esquina, a pedra que vai sustentar todo esse edifício é Jesus Cristo. Então todo o ensino, toda a edificação desse prédio será dada pelo mestre, tendo sempre como base Jesus Cristo. Ele é a pedra principal. Então o ensino principal é sempre Jesus Cristo. Tudo estará edificado sobre Jesus Cristo. E cada uma dessas pedras é um crente, é um membro do corpo de Cristo, né? Esse prédio, então, é o corpo de Cristo, tendo como cabeça Jesus Cristo e nós, os membros. Agora, existem aqueles que são escolhidos para edificar isso, para fazer com que isso cresça ordenadamente e progressivamente e também eficazmente. Então aí precisa dos 5 ministérios em operação. E um ministério muito importante nessa edificação é o ministério de mestre. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe aí, que está em Mateus 7, 28 e 29, Atos 13, 1 e Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então vemos primeiro aqui que Jesus ensinava com autoridade, ou seja, ele ensinava o que praticava. Falta muito hoje isso naqueles que se autodenominam mestres. Principalmente nós vemos que faltam as coisas mais excelentes, que são as coisas espirituais. Falta confirmação de Deus através dos sinais, prodígios e maravilhas nesses ministérios que se dizem ministérios. Então, uma coisa que nós podemos detectar, onde existe aí um mestre realmente, existem os sinais em evidência confirmando esse ministério. Então não é apenas ler, estudar, fazer cursos, não é só isso. E também não é urgente e necessário que a pessoa tenha esses diplomas para dizer que ele é um mestre. Porque o estudo em si, o estudo humano, não traz aí um ministério de mestre. Nós não podemos obrigar Deus a nos dar um ministério. Por quê? Não, porque eu estudei, eu tenho vários diplomas. Nós não exigimos nada de Deus. Nós não merecemos as coisas. Esse ministério é dado pela graça de Deus, não é por merecimento. E também não quer dizer que aquele que é mestre obrigatoriamente vai ter esses cursos, esses diplomas. E pelo que nós vemos na prática, a maioria dos verdadeiros e legítimos mestres não são aqueles que têm aí muito estudo, tá? Humanamente falando, muitos diplomas. Nós vamos dizer que essa é a realidade. Infelizmente, né? Porque deveriam aqueles que estudam muito
entregar realmente suas vidas a Deus e pedir a Deus que os usasse. Seria interessantíssimo que essas pessoas que estudam muito, são muito inteligentes, têm muitos diplomas, se entregassem realmente, totalmente a Deus e fossem usados nesse ministério de mestre. Porque a união aí da teoria, né, com a prática na vida dessas pessoas, então eles poderiam ser ótimos mestres. O problema é que muitas vezes, e na maioria esmagadora das vezes, as pessoas têm um ensino teórico, mas lhes falta a prática naquilo que ensinam. Falam sobre um Deus que não conhecem. Muitos nem são batizados com o Espírito Santo, imagine, que é o princípio básico, ser cheio do Espírito Santo. Então se procura aí uma confirmação desse ministério e não encontra, porque não evangelizam, não são pessoas de oração, não são praticantes de jejum, não são pessoas realmente que buscam as coisas espirituais, que são usadas nas coisas espirituais. Não há confirmação espiritual dos seus ministérios. Então muitas pessoas que pensam que ser mestre é ser professor de escola bíblica dominical, ou então dar um ensino aí numa semana para a igreja. Mas isso não é verdade. Isso não é um ministério. Então nós vamos ver que na igreja missionária, a igreja de Antioquia, haviam ali então vários profetas e doutores, mestres, que estavam reunidos, jejuando e orando. Foi quando o Espírito Santo falou, o Espírito Santo escolheu Saulo e Barnabé e disse: eu tenho uma obra para vocês fazerem. Então vocês vão ser o quê? Missionários. Eles continuaram orando, jejuando e puseram as mãos sobre eles. E eles então partiram para fazer a obra missionária. Mas veja bem que foi uma escolha soberana de Deus. Se eles não estivessem orando e jejuando, não poderiam ser escolhidos, porque não estavam realmente entregues nas mãos de Deus, não estavam buscando a direção de Deus. Então é preciso que todos aqueles que desejam o ministério, que a Bíblia diz que excelente coisa deseja aquele que deseja o ministério, mas é preciso que esse que deseja o ministério também seja um praticante da palavra de Deus, aquele que está buscando a direção de Deus, que é obediente a Deus. Muitas vezes as pessoas são muito obedientes aos homens, mas não são obedientes a Deus. E muitas vezes os homens entregam a vida a outros homens, mas não entregam suas vidas a Deus. Então no ensino é necessário, é urgente o quê? Uma entrega. É necessário uma dedicação quase que total e exclusiva para o ensino. E aquele que ensina deve saber que aquele que ensina deve praticar o que ensina. Por quê? Porque ele será mais cobrado do que os outros, já que ele conhece, ele ensina e conhece o que está ensinando, então ele deve praticar isso que está ensinando, porque senão ele receberá mais duro juízo do que aquele que não conhece. Na lição de hoje teremos as seguintes partes: Jesus, o mestre por excelência. Tópico 1, o mestre da Galileia. Tópico 2, o mestre divino. Tópico 3, o mestre da humildade. Depois, na parte 2, teremos aí o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Tópico 1, uma ordem de Jesus. Tópico 2, a doutrina dos apóstolos. Tópico 3, ensinamento persistente. Na parte 3, teremos aí a importância do dom ministerial de mestre. Tópico 1, uma necessidade urgente da igreja. Tópico 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Tópico 3, requisitos necessários ao mestre. Vamos então à introdução, que diz assim: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre